gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Um bom dia, obrigado por estar aqui com a gente na terça-feira. A gente sabe que parar o dia a dia do trabalho, a correria, é bem importante para a gente ter a presença de vocês. E nosso objetivo hoje é apresentar a plataforma nova, né? Nova entre aspas, já está um tempinho, mas apresentar para vocês o Lumo Discover, que seria uma solução complementar ao Lumo Defender, ao Lumo Autopilot, que vocês já bem conhecem, tá? Então, antes da gente começar, eu gostaria de apresentar aqui o Dirceu, que é o nosso diretor de vendas, mas antes, né? Quem sou eu? Para quem não me conhece, tem várias pessoas que eu estou vendo aqui que eu já conheço, mas para quem não me conhece, eu sou o Vitor Pedroso, eu sou diretor técnico responsável pelo atendimento todo o Brasil, né? Então, responsável pela parte de pré-vendas, desenho, arquitetura, integração de soluções e tudo mais. E hoje eu vou, junto com vocês, apresentar o Lumo Discover com a presença do Dirceu, que é o nosso diretor de vendas aqui do Brasil, e queria chamá-lo, então, bem-vindo, Dirceu. Oba, Vitor, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença. Legal, Dirceu. Bom, então, antes da gente começar a apresentar a plataforma, né, o que seria o Lumo Discover, eu queria fazer algumas perguntas para você. Então, a primeira pergunta seria, o que é o Lumo Discover, Dirceu, na sua visão? Bom, eu entendo que o Lumo Discover ele é um módulo da plataforma de Security Operations da Lumo que tem como objetivo ajudar a otimizar aquela parte da eficiência de operações de cibersegurança, né? Porque no dia a dia nosso da operação, tanto eu quanto você, nós somos do SOC, nós sabemos muito bem, nós estamos acostumados a olhar muito para dentro para o que acontece dentro do nosso ambiente e muitas vezes não temos tempo para olhar a parte externa, que é como os atacantes, como os criminosos olham para dentro da nossa empresa e visa criar seu modelo de ataque. Então, uma vez que nós conseguimos fazer essa integração da exposição externa com o nosso mundo interno, ela ajuda na operação justamente por ter a capacidade de ter uma segurança preditiva, ou seja, nós podemos agir antes do atacante, né? Então é isso que eu entendo como o Lumo Discover vem a encaixar dentro de uma operação de cibersegurança. Legal, Dirceu. E na sua visão, né, qual foi a intenção, a visão da Lumo por trás da criação do Discover, o objetivo da Lumo de ter criado? Perfeito. Isso está bem intrínseco com o objetivo da Lumo, né? A Lumo nasceu para ser uma plataforma que otimize a operação de cibersegurança das empresas, que seja uma ferramenta que gere valor e de uma forma simples e objetiva, literalmente visando aumentar ali a eficiência, porque hoje nós temos cada vez mais silos de dados, mais complexidade, e a Lumo ajuda aí na redução dessa complexidade. Dentro disso, o Discovery se encaixa como uma peça essencial, porque ela fornecendo insights em tempo real sobre a exposição externa, é possível fazer essa conexão com o que o aluno já fazia muito bem, já faz muito bem, que é o Defender que olha para dentro da rede, né? Esses dois mundos integrados, né, eles facilitam toda a parte de operação, a gestão dos incidentes da parte autônoma, que vem o Autopilot, e ela transforma a nossa plataforma de um todo numa forma muito mais robusta. Da ameaça externa, da visão externa, à visão interna e até a operação autônoma dos incidentes gerados. Eu creio que o principal motivo é isso, é um complemento e a maximização da eficiência da plataforma. Perfeito. Falando em visão externa que você colocou para a gente, por que a visibilidade da superfície externa ela é tão crítica para as equipes de segurança hoje, de SecOps? Perfeito. No dia a dia da nossa operação, quando nós pensamos em operação de cibersegurança, vem sempre aquelas principais perguntas, né? Aonde eu estou vulnerável? Aonde eu estou exposto? E se eu não sei responder essas perguntas, eu acabo que eu tenho uma operação de cibersegurança muitas vezes ineficiente. Por quê? Porque eu tenho que criar casos de uso, criar cenários de ataque baseado no que todo mundo está fazendo, mas não necessariamente baseado no que a minha empresa está exposta.
Então, a partir do momento que eu sei aonde estão minhas principais vulnerabilidades, os meus pontos externos, o que está subindo de novo na minha companhia, que está gerando exposição na internet, na Deep, na Dark Web, e eu consigo entender como o criminoso olha para dentro da minha organização, eu consigo montar um mapa que me permite criar formas de monitoramento que sejam mais eficientes do ponto de vista de como o atacante está me vendo. Então, veja, eu deixo de ser reativo e me torno proativo. Então, é muito importante entender que o Discover é uma plataforma que auxilia, literalmente, de forma tão simples quanto, o que as equipes de cibersegurança possam entender em tempo real como é a exposição e como o criminoso está olhando para dentro da organização. E aí tem vários termos que são até antigos e que entram dentro desse desenho, né? Shadow IT é um deles. Então, se está subindo algum novo serviço, algum novo sistema dentro do ambiente, e que esse sistema é exposto à internet, é algo que o Lumen Discover vai trazer de forma automática, de forma ali em tempo real. Se isso tem uma vulnerabilidade, se isso pode ser explorável, também é algo que está sendo trazido em tempo real. Então, o grande objetivo é esse: dar sempre visão sobre a camada de superfície e como pode ser explorado o ambiente. Legal, perfeito. Antes da gente partir para uma demo e entender como funciona a plataforma de fato, tem algo que você gostaria de comentar sobre as novas features que a Aluno tem lançado, como, por exemplo, o Archive, o filtro de inteligência artificial que a gente tem ali na pesquisa? Fica à vontade. Não, perfeito. Eu acho que é importante sempre lembrar, né, que o nosso objetivo é que as empresas possam operar cibersegurança com eficiência, com eficácia, com o menor tempo de detecção e resposta possível. Então, tudo que nós estamos lançando, e você citou alguns dos lançamentos que teve esse ano, visa maximizar ainda mais esse trabalho, esse contexto da plataforma. Desses dois, eu acho que são essenciais, que são coisas novas que todos os nossos clientes, nossos milhares de clientes já têm acesso, já está na plataforma, já apareceu dentro da interface. Muitas vezes, muitas coisas ainda nem foram notadas, mas a pesquisa por IA é algo muito legal, porque você, basicamente, em linguagem natural, você consegue pesquisar qualquer coisa na base. Então, digita lá como se estivesse fazendo uma pesquisa. A própria IA da Lumo vai montar a query e executar aquela query por trás para trazer aquelas informações que são buscadas hoje dentro da plataforma. Isso facilita muito o trabalho do analista de threat hunting, que faz trabalho em cima da plataforma. E um outro ponto muito relevante é que a Lumo, por default, para quem já conhece, né, o nosso módulo Defender, que é o core do produto, ele armazena 2 anos dos dados que são coletados. E muitas vezes os clientes precisavam ter acesso de forma fácil, a esses dados. E aí nós lançamos dentro da plataforma o Archive. Então, lá dentro do Archive, o cliente cria lá os parâmetros que é do interesse e ele consegue baixar esses montantes de dados. Então, um exemplo bem simples: se eu quero saber se com quais máquinas o IPX-PTO teve conexão durante uma linha de tempo, eu baixo isso durante a interface. Eu posso usar isso tanto para questões de conformidade, de compliance, numa auditoria, mas eu também posso usar isso para um forense avançado ou até para uma resposta judicial em relação ao incidente cibernético. Então, essas são duas funções novas que apareceram dentro da console, que não existe um custo adicional, já estão dentro de todo mundo que tem o Lumo Defender, e que são bem legais e demonstram efetivamente como a Lumo está buscando, dentro da própria plataforma, otimizar cada vez mais as operações de cibersegurança. Legal, Gisele, perfeito. Bom, obrigado, Gisele, pela participação aqui no início. Então, eu vou apresentar a plataforma, depois eu vou te chamar de volta para a gente poder responder todas as perguntas do pessoal, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade para desenhar, para escrever perguntas ali no Questions and Answers, Q&A, que tem ali na plataforma do Zoom, tá bom? Sim, valeu, Magnus.
Respondendo aqui, Jonatas, no final a gente vai fazer todas as respostas, mas já colocando a sua pergunta aqui em evidência que você colocou no chat, se o Discover ele já vem quando a gente tem a solução do Defender, né? Ou seja, ele é uma nova feature ou ele é um novo produto? Na verdade, ele é um novo produto. Então, ele é uma solução apartada do Lumo Defender, porém, as duas têm conexão entre elas e vai ficar mais claro como que funciona, né, a conexão entre elas quando eu for explicar sobre a plataforma, tá? Então, vamos entender qual é a diferença. O Lumo Defender, vamos olhar aqui para baixo, né? Ele é a solução, junto com o Autopilot, uma solução para a gente ver qual que é a exposição interna, ou seja, qual é a pergunta que ele quer responder. Se você possui um adversário que já está dentro da rede, tentando conexões externas, e se você já tem alguém tentando evadir as defesas, Firewall, Proxy, EDR. Então, o Lumo Defender, ele traz essa visibilidade do seu ambiente interno. Qual que é o objetivo do Lumo Discover? Então, que pergunta que ele quer responder? Como é que está a rede de vocês exposta para a internet? Então, como que está o ambiente tecnológico externamente falando, a superfície externa? E o que os adversários sabem sobre a sua rede, sobre a sua infraestrutura, o que está público, né? Então, por exemplo, a gente sabe se já tiveram atores maliciosos, né? Ameaças em contato com o ambiente, se tem vazamentos de e-mails que já foram evidenciados, se já tiveram credenciais vazadas ou outros tipos de dados, né, data leaks que ocorreram, se já tiveram contatos com infostealers, né, domínios fraudulentos e por aí vai, tá? Então vamos entender um pouquinho como o aluno quis criar essa visão para vocês. Então, primeiro, vamos acessar o portal da Lumo, então seria o Lumo Defender, né? Como eu falei, um é independente, a gente pode adquirir o Defender mais o Discover, ou só o Discover, ou só o Defender. Então, existem diversas maneiras da gente poder fazer a aquisição desses produtos, tá? Mas, quando a gente for entrar aqui no portal do Defender, por padrão, eu vou clicar aqui nesse Lumo Discover e vamos entender a plataforma, tá? Apesar de estar em outra tela, são plataformas que trabalham junto. Bom, essa aqui ela é a página principal, tá? Então, é uma página com um resumo. Digamos que seria um resumo de indicadores, um resumo executivo, para eu ter visibilidade de indicadores que ocorreram ao longo do tempo. Então, existem 3 domínios principais que a gente coloca aqui. Primeiro, exposição para Dark Web. Segundo, exposição com infostealers. E a parte de reconhecimento e inteligência de DNS. Vamos explorar um pouquinho de cada uma de maneira resumida. Então, quando a gente fala de exposição na Dark Web, eu tenho 3 visibilidades internamente para esse domínio específico. Seria domínios que são similares, né? Então, por exemplo, se eu posso estar tendo uma impersonificação do meu domínio, né? Então, por exemplo, depois a gente vai ver aqui, vai entrar em cada um deles específico, mas vamos, por exemplo, colocar lumo.io, seria luno.io, lumo.io. Então, eu mudar algumas letras, alguns parâmetros para ter um domínio similar, para eu impersonificar a sua página, trazendo como maliciosa, né? Colocar ali malwares para você fazer download, né? E etc. E também exposição de domínios, de e-mails, perdão, de endereços de e-mails dos colaboradores e vazamentos de dados que ocorreram publicamente, não necessariamente para as nossas companhias, mas que tiveram credenciais vazadas, que tiveram cookies vazados relacionados a nosso domínio, tá? E aqui a gente consegue ver ao longo do tempo. O Discover, ele traz uma visibilidade não daquele momento específico da sua companhia, mas ele traz desde muito tempo, tá? Então aqui, para esse caso específico, a gente está falando de desde 2019, tá? Então, eu consigo ter a visão ao longo do tempo para ver, por exemplo, se eu tive algum pico. Então, nesse caso aqui, quando a gente fala do laranja, né, e-mails expostos, foram 6.900 em apenas um mês. Ou seja, se eu tenho um pico, provavelmente teve algum vazamento relacionado, onde vazaram uma base de dados que possuíam dados dos nossos colaboradores. Aqui, por exemplo, vazamentos gerais
que tiveram dados também nossos. Eu consigo ver, por exemplo, o que foi vazado. Foram e-mails, foram telefones, senhas, usernames, o que está relacionado a esse vazamento, tá? Depois a gente vai entrar um pouquinho cada vez mais. Exposição de infostealers. Quais são os 3 subestágios principais desse domínio do infostealer, tá? Primeiro, quantos colaboradores foram comprometidos com malwares relacionados a infostealer? Primeiro, antes da gente continuar, o que é um infostealer, né? Infostealer é um malware que vai roubar dados do ambiente de vocês, seja dados bancários, depende muito do tipo, né? Seja dados sensíveis, seja dados de identidade, né? Então, por exemplo, senhas, accounts e tudo mais, tá? Quantas credenciais foram comprometidas de dentro do ambiente e quantos atores maliciosos relacionados a infostealer foram detectados? Aqui alguns exemplos, por exemplo, Redline, Luma, Vidar, tem StealSea, tem outros tipos de infostealers também, tá? E a gente consegue colocar e trazer essa visibilidade de isso pode estar relacionado, por exemplo, a uma campanha, isso pode ser um ataque direcionado que continua ocorrendo no ambiente. Então, aqui eu vejo esses contatos também ao longo do tempo, sem ter a necessidade de ser a partir de hoje, eu consigo ver todo o histórico, tá? Depois a gente fala também como que a gente tem acesso a esses dados. E, por fim, a gente tem a parte de DNS. Então, eu consigo ver quais IPs externos estão relacionados ao domínio da companhia. Desses IPs, quantas portas estão abertas? E, às vezes, é muito normal a gente ter porta aberta, né? Às vezes, a gente tem um serviço que está na 80, 443, mas eu preciso entender se eu possuo vulnerabilidades relacionadas, né, dentro dessas portas. E aqui a gente consegue ter uma visibilidade mais direcionada. Então, eu posso ver, por exemplo, quais são os domínios ligados a quais IPs, quais portas estão abertas, e depois a gente consegue ter uma visibilidade mais detalhada de quais são os CVEs relacionados àquelas vulnerabilidades desses respectivos IPs. E aqui também, ó, olha só, eu consigo ver quais são os domínios, os IPs, as portas abertas, né, e por aí vai. Às vezes tem uma porta aberta que não deveria, né, que não deveria estar aberta, e a gente tem essa visibilidade macro aqui, ok? E aí eu posso ver, por exemplo, quantas vulnerabilidades, a quais IPs específicos, e consigo ter, por exemplo, aqui tem 2, tem 7 relacionados a esses IPs, e eu posso ver, baseado no CVE, qual é a criticidade daquela vulnerabilidade, né? Bom, então aqui a gente tem apenas a visibilidade geral, macro, né, estratégica da exposição externa. E eu consigo fazer essa divisão por domínios, tá? Então, no caso, a gente tem o Your Domain, o Lumo.io, mas vocês teriam os domínios de vocês aqui, ok? Então, vamos entrar um pouquinho a fundo com colaboradores comprometidos. Então, eu consigo ter visibilidade das credenciais que eles possuem aqui. E aí, vamos lá, esse primeiro aqui, Chuck Wagner. Eu consigo ver quais foram os vazamentos relacionados, qual foi a data que ele foi exposto, né, àquela credencial, qual é a credencial, então eu consigo ver que é uma senha. Quando eu vejo depois o data leak específico, na parte de data leak, eu consigo ter acesso à credencial específica, tá? E, por fim, eu consigo ver o contato, se foi um vazado o nome dele completo, o telefone e endereço, tá? Aqui vale para todos, é exatamente o mesmo formato, tenho como ver as credenciais, os vazamentos que foram relacionados a essa credencial e tudo mais, ok? E aí, por exemplo, esse Steven aqui, eu consigo ver o contato, o telefone dele, o nome completo e tem um endereço também relacionado, ok? Bom, o que eu faço com isso? Primeiro que eu consigo exportar através de CSV. Então, eu consigo trazer toda a visibilidade para poder correlacionar com outras fontes, para poder colocar isso em um Power BI, como eu quiser, eu posso exportar isso através de CSV. E aí, o que eu faço com isso? Ok, chegou para mim que o Chuck Wagner, ele foi exposto, teve uma credencial exposta, e o que eu faço com isso? Então, a Luma ela vai trazer também um playbook operacional, desde a preparação, detecção, análise, contenção, erradicação, recuperação e pós-incidente. Cada uma atividade de cada um desses
dessas etapas que a gente tem aqui, tá? Então ela vai passar o que deveria ser realizado, um playbook baseado em credencial exposta. E isso vai valer para cada um deles. Eu vou ter playbooks operacionais para cada tipo de vazamento que eu tenho aqui, tá? Júlio, a gente vai responder no final, mas eu já vou responder aqui. Temos limites de credenciais expostas coletadas pela plataforma? Não, não existe credencial. O que nós trouxermos como visibilidade, então, 50 mil colaboradores foram expostos. Eu vou trazer os 50 mil colaboradores aqui pela plataforma para que você tenha visibilidade de quais credenciais. Dito isso, o que eu posso fazer? Se eu sei qual credencial foi exposta e eu tenho visibilidade, eu posso trazer para aquele colaborador para que ele renove a senha, ou posso fazer isso através de plataformas que eu já tenha de identidade para obrigar que ele troque aquela senha, visto que aquela senha já está comprometida, vazada, e ele pode, né, o atacante, quando ele tem essa visibilidade, esse acesso, ele pode entrar numa VPN, ele pode entrar num servidor, pode entrar numa aplicação SaaS minha, pode entrar na cloud pública, porque ele já tem a visibilidade daquela senha que foi exposta, tá? Pode-se colocar mais de um domínio? Sim. Então, por isso que a gente tem isso aqui em multi-domain. Então, eu posso colocar todos os domínios associados, tá? E para aquilo que é subdomínio, ele já está dentro do domínio completo. Então, eu já tenho visibilidade. Se existem visibilidades de domínio, não, não existe. Aliás, perdão, limite. Não existe limite de domínio, só que a cobrança do serviço ela vai ser por domínio, ok? Por enquanto é assim que a gente faz a precificação. Bom, Infostillers. Vamos dar uma olhada na página de Infostillers. Então eu vou pegar o primeiro aqui, por exemplo, foi o Bodia, tá? Foi o meu usuário. Ele está utilizando o Windows Defender como anti-malware, como EDR para o ambiente dele, como plataforma de proteção de endpoint. Qual é a família relacionada? Então, a família a qual a gente viu o contato dele foi o Luma Stealer. Como a gente vê aqui, podem ser outros, como Redline, né? Então, tem Redline, pode ser genérico, pode ser ST, pode ser Vidar, né? SteelC, tem outros também, grupos, famílias de atacante relacionado a InfoStealer. Qual foi a credencial vazada dele, né? Da onde que foi pego e quais foram os cookies relacionados a quais aplicações, quando que ele foi comprometido e qual foi a última data de detecção. Então, se eu for fazer uma análise mais investigativa, eu consigo ver qual foi o IP externo daquela máquina. Então, por exemplo, se ele está trabalhando de casa, e pode ser muito bem com um computador pessoal, com algum ativo pessoal dele. Então, vamos supor que ele entrou no computador de casa, ou do filho, da esposa, do marido, e acessou ali a credencial da companhia. E aquela máquina estava infectada. A partir dali, ele perdeu o acesso para o grupo atacante, no caso aqui. Qual o sistema operacional? Qual foi o caminho o qual executou um malware, né? Para eu ter acesso àquele infostealer específico. Quando que foi a data de detecção e qual foi a data de comprometimento? Aqui embaixo eu consigo ver qual foi a credencial específica e quais foram os cookies. Então, do Dropbox, do NVIDIA, que mais? Adobe, Zoom, Canva, GitHub. E aí a gente tem um perigo, né? Uma coisa é o Canva, outra coisa é o GitHub. Eu posso expor dados da minha companhia, dados sensíveis, credenciais de homologação, credenciais de produção. Então eu trago essa visibilidade, tá? E qual que é o grande legal, né? A grande jogada de eu ter o Discover mais o Defender? Nesse ponto, eu consigo ver como esse malware consegue impactar outras máquinas, outros ativos. Então, eu vou trazer incidentes relacionados ao Luma. E aqui eu consigo pegar incidentes relacionados ao Luma que ocorreram, de fato, dentro do ambiente onde eu trouxe visibilidade. Então, esse domínio relacionado à família Luma, né? Ele trouxe esses endpoints que tiveram acesso às datas específicas, né? Os contatos, onde fez resposta. Caso eu tenha o Defender, eu consigo conectar os dois, tanto a visibilidade externa quanto a visibilidade interna, tá? Bom, próximo. Vamos olhar para a data leak. Aqui é a mesma coisa. Playbook operacional, a gente tem essa visibilidade do playbook
de InfoStealer, desde a preparação até o pós-incidente, atividades que eu posso realizar para o meu time, para poder evitar, né, realizar uma contenção e evitar que aconteça outro tipo de ataque InfoStealer. Primeira conscientização. Bom, vazamento de dados, então data leaks. Aqui a gente tem, por exemplo, um data leak que foi exposto, aí aqui acho que vai cair com a pergunta que o Júlio acabou de perguntar ali no grupo, no chat, mas caso aconteça um vazamento, a gente vai ficar sabendo, porque a Luma está olhando para o mundo externo o tempo todo, né? O time de Threat Intel da Lumo, de pesquisa avançada baseada em ameaças, ele está sempre olhando para vazamentos que ocorrem, exposições. E aí, a gente tem todo esse mapeamento do que ocorre, e eu tenho os tamanhos dos arquivos que são vazados. Isso aqui é um vazamento da minha companhia? Não. Isso é um vazamento de outras empresas que vazaram dados da minha companhia. Então, quando eu olho aqui, por exemplo, eu vejo quantos records eu tive da minha companhia. Nesse caso, foram 26. Então, dentro desses 10,5 gigabytes de informação, eu tenho aqui 26 dados da minha companhia. Então, não sei se vocês vão conseguir ver pelo tamanho da tela, mas eu tenho aqui o meu login, o meu domínio, né? Então, é o arwingray@yourdomain, e eu tenho a senha dele. Mesma coisa para outro, o Todd Simpson e a senha dele, né? Isso na Amazon, olha só. E por aí vai, tá? Bet alguma coisa, tenho a senha também, tá? E aí eu tenho tudo que eu consegui pegar a partir dali. Próximo, mesma coisa. Então eu tenho 16 dados relacionados ao meu domínio. Então eu consigo ter visibilidade. Usuário, senha. Ou não só senha, eu estou colocando senha aqui porque é o que eu estou vendo. Mas eu posso ver também localidade, endereço, tá? E tudo mais. Bom, e a mesma coisa vale aqui o playbook. Próximo, IPs e vulnerabilidades. Então, quando a gente fala de IP e vulnerabilidade, quais são os IPs que eu tenho no meu ambiente relacionado ao meu domínio, né, ou aos meus subdomínios? E aí eu tenho visibilidade, por exemplo, que este IP responde para esses domínios, eu tenho essas portas abertas específicas e essas 7 vulnerabilidades cujos CVEs estão como médio nesse caso. Mas eu posso ver o que é crítico, tá? Eu posso ver o que é baixo, e aí eu vou ver qual que é o CVSS relacionado e tem algum, por exemplo, algum detalhamento ali sobre aquele CVE específico. O not verified, ele é porque eu não tenho uma análise de vulnerabilidade credenciada. Então, eu tenho análise uma análise não credenciada, ok? E aí eu posso ver todos os IPs que eu tenho ali, o qual a gente fez essa pesquisa externa, e quais são os domínios e vulnerabilidades relacionadas. Geral, tá? Tudo que a gente consegue pegar por domínio. Isso aqui é por domínio, não é só de aplicação, é domínio geral. Se está dentro do domínio de vocês, a gente vai ter visibilidade, tá bom? Próximo, domínios similares. Aqui não tem nenhum, eu vou colocar o Lumo.io, por exemplo. Então, domínios similares. Isso aqui não significa que é algo malicioso. Não significa que esse Yuma.io, Numa.io, Kumo.io são maliciosos. Porém, eles podem estar sendo utilizados como uma impersonificação da minha página, ou seja, utilizado de maneira maliciosa por algum phishing ou algo do gênero, tá? Com o objetivo de ter phishings. E aí, a gente tem, por exemplo, quais são os mail servers, quais são os name servers, e eu consigo, por exemplo, olhar para vírus total, entre outros, PhishTank que a gente tem ali, e ver, por exemplo, tem alguma detecção de algum fabricante? Tem alguma relação com IPs que são maliciosos? Alguma comunicação de um arquivo malicioso tentou acesso a esse domínio recentemente? Então, eu posso trazer mais investigações. PhishTank, Ruiz, MX Toolbox também, né, vão trazer mais indicadores para a gente. Então, eu consigo ver todos os domínios similares, ok? Bom, tudo que a gente viu até aqui, eu consigo exportar através de CSV para eu ter mais detalhes, né? Ter isso de maneira estruturada, conseguir utilizar externamente com outras ferramentas, tá? E, por fim, para a gente terminar, eu tenho aqui a parte de reports.
que é basicamente eu fazer o download desses reports para eu gerar os indicadores. Eu tenho um sumário executivo, né? Ele vai vir direto para o meu e-mail, eu que sou o analista, o usuário da conta ali do dia a dia, ele vem para o meu e-mail esse report e eu consigo ter visibilidade do macro do meu ambiente para ter os indicadores, ok? É uma visão geral executiva. Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Esse é o Lumo Defend, desculpa, o Lumo Discover. E eu queria entender se vocês têm alguma dúvida relacionada à plataforma, se vocês queriam falar algo, a gente vai deixar aberto para vocês ali o questions and answers, tá bom? E aí eu vou chamar o Dirceu aqui para me ajudar nas respostas. Boa, Vitor. Muito obrigado. Até aproveitando, teve algumas perguntas que eu acabei respondendo, mas gostaria até de compartilhar algumas que foram bastante repetidas, né? A primeira Sim. você comentou, que é a parte do modelo de licenciamento. O Discover é um licenciamento apartado do Lumo Defender. É, de forma que ele é licenciado por ativo. Então, se eu tenho dois, três, quatro ativos, serão duas, três, quatro licenças. No entanto, só um ponto de atenção, que subdomínios ele conta também com um domínio. Então, é sempre bom reforçar isso do modelo de licenciamento, tá? Se quiserem saber mais detalhes do modelo de licenciamento, preços, para quem já é cliente também tem condições específicas, porque entra como um aditivo ao Defender. Nós estamos à disposição, só procurar a revenda, né, o parceiro que fez a venda, que a gente consegue atuar em conjunto. Uma outra pergunta que também é muito interessante, que gera muita dúvida, e aí, Vitor, eu vou falar o meu ponto, mas eu peço que você complemente, foi a do Thiago, perguntando se o Lumen Discover é uma solução de DRPS, que é uma plataforma de Digital Risk Protection. Eu respondi para o Thiago, compartilhando com os demais, que na verdade a Lumo está muito mais próximo de uma plataforma de ASM do que numa plataforma de DRPS. Qual a principal diferença, tá? O DRP, ele é muito mais vinculado à proteção de marcas e vazamento de dados, a takedown de sites que estão fazendo personificação, muitas vezes até pensando muito mais em fraude financeira. Já a parte de ASM é muito mais focada em ativos, que é entender quais são os meus ativos que estão expostos, quais são as vulnerabilidades que existem nesses ativos e gerar essas informações de um ponto de vista de preditividade de cibersegurança. E por que nós fazemos o monitoramento de vazamento de dados? Porque as credenciais são um ativo. E é um ativo que é muito vezes utilizado na superfície como um meio de ataque. Então é só essa diferença aí, Vitor. Se quiser complementar, fica à vontade, tá? Mas essa pergunta achei bem interessante. É isso aí, perfeito, Dirceu. Exatamente. O DRPS ele está mais ligado à proteção de marca, né, que pode até ser utilizado por equipes de marketing, equipes diversas, não só cyber. E aí, quando a gente fala de uma plataforma de Attack Surface Management, né, mais relacionada à visão do ataque, ela é mais voltada para a atuação SecOps, né, então operação de segurança mesmo. Perfeito. E tem uma pergunta, tem duas dúvidas aqui do Leandro que eu vou passar para você, Vitor. A primeira é em compromise employees. Você falou que é possível exportar via CSV. É possível baixar essas infos através de APIs? E na segunda, ele pergunta aqui a parte de InfoStealers e Data Lake e Data Leaks, se isso ocorre, como ocorre essa coleta, se é só internet ou também Dark Deep Web. Tá, vamos lá. Então, primeira pergunta. A gente. Peraí, deixa eu só ver o questions and answers. Tá, primeiro, a gente consegue exportar através de CSV e também por API. Então, a Luma ela tem documentações de API para a gente conseguir coletar e trazer isso para outras plataformas para automatizar e tudo mais. E aí, depois, Leandro, a gente pode conversar pessoalmente com cada um de vocês para explicar como funciona direitinho. Mas sim, é possível, tá? O universo da Lumo, ele é bem
flexível quando a gente fala de API, né? Então, eu consigo trazer bastante dados, realizar um parsing, um middleware e levar para o outro lado o que é necessário para que eu tome uma ação com a outra ferramenta que está a outra solução que está do outro lado, tá? Agora, sobre como que ocorre a coleta. Então, eu vou trazer para vocês. Muito bem. Estão vendo? Então, vamos lá. Isso aqui é o Lumos Tradecraft. Então, é uma página da Lumo que mostra um serviço que a gente realiza, tá? Onde a gente faz pesquisas de tudo que está ocorrendo. Nós temos contatos dentro do mundo, infiltração, por exemplo, em grupos de atores maliciosos ali, para trazer bastante visibilidade de threat intel, tá? Então, por exemplo, aqui, eu consigo trazer visibilidade de ataques, os setores que são mais atacados, os últimos ataques relacionados ao ransomware, por exemplo, grupos, né, top grupos atacantes, a distribuição por países. Quando a gente fala de cybercrime também, ó, vazamento de dados, infostealers, outros. Então, os últimos infostealers, tamanhos de arquivos, que tipo de arquivo, né, os últimos data leaks que tiveram. A gente tem essa visibilidade de diversas maneiras, né, que a gente consegue fazer essas pesquisas. Então, sim, te respondendo, a gente tem acessos ali na Dark Deep Web para poder coletar informações para a gente sempre estar um passo na frente do atacante, tá? Basicamente é dessa maneira. Perfeito. Respondi, Fernando? O Cássio também fez uma pergunta, se essa integração do Discover, é, se já existe integração nativa com o Loom Defender ou com outro vendor. Tá. Hoje, por enquanto, a gente só tem com o Lumo Defender, tá? Por quê? Porque as duas vão ter essa inteligência de saber, olha, se isso foi um infostida relacionado a esse grupo, eu preciso trazer para o Defender porque ele traz uma visibilidade de infostealers, né? Então ele já está olhando para o seu ambiente internamente, você coloca outra plataforma para olhar externamente e elas linkam entre si. Agora, eu preciso entender se tem uma necessidade, aí eu preciso depois ver internamente, discutir se a gente tem realmente uma intenção de abrir para outras plataformas de mercado essa integração do Discover de maneira como a gente viu ali acontecendo com o Defender, tá? Te respondeu, Cássio? Boa. Boa, legal. Boa. Tem mais uma aqui, Vitor, que eu vou te passar. Peraí, deixa eu só achar aqui. Se a vulnerabilidade são só de aplicações, você já até respondeu. E se eles têm acesso ao banco de dados exposto ou só uma amostra do que foi exposto? Tá. Nós temos acesso ao banco de dados completo, por isso que a gente traz toda essa visibilidade. Mas não há possibilidade de você fazer o download, mesmo porque a gente passa para vocês a visibilidade do que interessa para o domínio de vocês, né? Então, para que vocês não possam ver o que ocorreu de vazamento de domínio de outras empresas, né? Então, para que vocês tenham só a visibilidade do domínio de vocês, tá? Uma questão de É proteção de. até legal isso, porque, em resumo simples, de toda a massa de dados, vocês vão conseguir acessar e baixar tudo aquilo que refere ao domínio que vocês estão fazendo monitoramento. É literalmente isso. É, vamos aqui para só a última pergunta, que tem muita pergunta, tá? É, eu vou para uma, mas a gente prometo que nós vamos responder todas aqui. Que vocês fizeram o cadastro por e-mail, as que ficarem nós vamos responder, tá? Mas essa aqui eu gostei também porque é uma confusão entre produtos e modelos, né? Se o Lumo Discover pode ser considerado uma solução de CTI. Pode, ela pode ser considerada uma solução de CTI, porque ela traz bastante inteligência de ameaças externas e vai trazer, como o Dirceu até falou no começo, uma proatividade para vocês, porque eu estou expondo o que está ocorrendo de vazamento, e aí vocês podem, com isso, tomar decisões, podem ser estratégicas, táticas ou até operacionais dentro do ambiente, tá? É,
Uma outra pergunta é se vocês fazem takedown. Na verdade, uma solução de DRPS, por exemplo, faria takedown, o que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é trazer essa visibilidade do que foi exposto para que ações possam ser tomadas internamente, para que vocês tenham mais visibilidade daquilo que já foi exposto, não de fato realizar um takedown. Tá? Vai ser necessária a instalação de alguma coisa para usar o Discover, ô Vitor? Absolutamente zero, nada. Não precisa de infraestrutura nenhuma. Perfeito. Basicamente, a informação que nós precisamos são os domínios a serem monitorados. Exato. É isso aí. Perfeito. E dentro desse domínio, se tiver um e-mail que está arroba o domínio monitorado, será monitorado de forma automática. Perfeito. Vai. Bom, pessoal, agradeço a todos a presença. Como eu falei no começo, é difícil a gente parar uma hora ali no dia, né, na correria. E depois todas as respostas vão ser, aliás, as perguntas vão ser respondidas. A gente vai, esse webinar vai ficar gravado, depois todos vão ter acesso. Se não me, acesso, se não me engano, ele vai ser público, né, no YouTube. E depois a gente compartilha com todos vocês que estão presentes, tá bom? E claro, as pessoas que não puderam participar, nós entendemos completamente e também vamos compartilhar com elas depois, tá bom? Pessoal, obrigado então e até um próximo webinar, até uma próxima reunião que nós tivermos ali em conjunto, tá bom? Muito obrigado, pessoal.